TB Drops. Todo dia um papo diferente. Olá, tudo bem com você? Ouvinte do TB Drops. Drops de conhecimento, cultura, informação, diversão, cultura pop, para você que é ouvinte do podcast do Texto Brasileiro. Meu nome é José Vitor Hack. Estamos aqui hoje com um convidado especial chamado Lucas Noronha. Se você não conhece, o Lucas é roteirista, produtor multimídia, organizador do Cine Alternativo. Estou lendo aqui a biografia dele no Instagram, e um cara muito legal. E ele veio falar com a gente hoje sobre um assunto que ele é um tabu, tão tabu, que ele não é discutido por ninguém. Eu não vejo essa discussão. Pode ser também um achismo meu, uma ignorância minha, mas eu acho que ele é muito pouco discutido ou nada discutido quando falamos da questão da visibilidade LGBT. Eu estou falando da visibilidade bissexual. Geralmente os bissexuais são tidos como indecisos, enrustidos, pessoas que não sabem o que querem, e não é nada disso. A bissexualidade é uma identidade, é uma maneira da pessoa encarar a sua sexualidade, como a heterossexualidade, como a homossexualidade. Tão normal quanto. E o Lucas vai falar com a gente sobre a falta de personagens que reflitam essa normalidade que envolve qualquer tipo de identidade sexual, no que se refere à bissexualidade. Lucas, prazer falar contigo. Oi, Tudo bom? tudo bem? Uhum. Eu fui equivocado quando eu disse que essa discussão é muito pouco travada, é muito pouco visibilizada, ou já Sim, existem campos de discussão da questão da visibilidade bissexual e eu que não estou sabendo? Não, é sim. Inclusive, eu tava fazendo também umas pesquisas e tal pra gravar aqui hoje, e eu tava vendo que tem muito mais personagens em séries do que em filmes. E, tipo, eu sou uma pessoa que curte mais filme que série, daí eu achei, nossa, mas tá faltando, sabe, mais visibilidade pra gente no cinema, sabe? Então, sabe, sim, de fato, é um tema que não é tão falado assim, sabe? E tinha que ser muito mais falado. Uhum. Se está faltando visibilidade no cinema, você imagina na televisão, né? Bah. Ele é um passo a mais do que a comunidade LGBTQIA+, já conseguiu até agora. Porque até agora as pessoas conseguiram entender que existe o preto, o branco e o cinza. Agora, os tons que existem entre o preto, o branco e o cinza é muito complicado para as pessoas compreenderem em sua normalidade. Acontece que o audiovisual brasileiro, ele tem pessoas que teriam de ter um preparo intelectual, uma compreensão da sociedade maior, para mostrar personagens que representem outras possibilidades de se viver o sexo. Qual que é a sua visão? Você acha que falta conhecimento, falta algum tipo de campanha entre as entidades de classe, como a ABRA, como as entidades do cinema, ou é ignorância e preconceito mesmo? Eu acho que um pouco de cada, assim, porque eu acho que em nível narrativo, assim, né, já entrando um pouco em roteiro, eu acho que falta realmente personagens mais icônicos, assim, que sejam bi, né? Então, assim, de cabeça agora, eu me lembro, assim, mais, por exemplo, do Rocky Horror Picture Show, né, que é um filme muito importante aí, um musical muito importante para a história do cinema, que traz isso de maneira bem direta, né? Só que eu acho que realmente falta personagens que sejam bis assumidos, sabe? Que não seja, por exemplo, o Loki agora é da Marvel, né? Que lançou a série, tipo, teve um diálogo que revelou que ele é bi, né? Então, eu achei bem legal isso, só que... Por que só agora, sabe? Tipo, podia ter abordado um pouco antes, sabe? Então, enfim, é um processo. Então, eu acho que cabe a nós, roteiristas, que somos bi e tal,
trazer mais personagens bi e trazer mais essa questão. E sim, eu acho que tem ainda bastante preconceito, infelizmente. Então, é isso, sabe? Tipo, também tem muitos tabus, tipo, que nós somos infiéis, que é só uma fase, e, enfim, coisas bem ruins que algumas eu até já ouvi também. Então, é um conjunto de fatores, sabe? Mas eu acho que o mais importante a se pontuar é essa questão que nós temos que fazer mais personagens que sejam bi e não sejam, tipo, que seja uma coisa assim, sabe? Que não pareça, que, tipo, que fala após fazer o filme, tal personagem é bi, que nem a Valkyria, sabe? No, Sim. na Marvel também, sabe? Fica sendo uma explicação posterior, mas não é mostrada na narrativa, né? Sim, inclusive quanto a Valkyria, tipo, que vai ter o novo filme do Thor e tal, tipo, que daí, pelo que eu sei, eu acho que daí ela vai encontrar uma rainha pra dividir com ela o reino lá de Asgard e tal. Finalmente vai ser explorado. Mas na época que lançou o terceiro filme do Thor, só falaram isso e não falaram nada, sabe? Uhum. Não Qual, mostraram nada. qual é que tu acha que foi a melhor representação da bissexualidade desse tempo que tu acompanha séries, filmes e tal? Eu acompanho mais filmes, séries não tenho muita pro- ah, pro- propriedade para falar. Mas filmes, olha, eu vou dizer que eu curto muito mesmo a maneira que Rock Horror trabalha isso, né? Como Uhum. uma coisa normal. E um filme, assim, que não é tão conhecido, mas que me marcou muito, que é uma grande terapia, na real, é Short Bus, né? É um Short filme. Bus. Esse É, filme é muito bom. é muito bom, né? É muito. Então, esse filme é maravilhoso, é um dos meus preferidos. Eu amo a maneira que esse filme trabalha o tema sexo, né? Ele tem E uma também naturalidade que a gente almeja tem, para tudo, né? porque sexo ainda é muito tabu. Tipo, colocar sexo explícito naquele filme de maneira muito orgânica, sabe? Inclusive, tipo, o sexo traduz como que as personagens se sentem, né? E Sim. daí tem todo o processo de descoberta da protagonista, que ela é bi, né? Hum. Então, eu acho que eu diria que aquele filme é o filme que, enfim, que me vem à cabeça agora, que eu acho que melhor representa ao meu ver, sabe? Mas, enfim, tem mais filmes, né, obviamente. Mas que me vem agora à cabeça é esse aí, sabe? Digamos que eu seja um roteirista que estou aqui escrevendo um personagem bissexual. Qual é o Uhum. maior desserviço à causa que eu poderia fazer no meu roteiro? Bom, tem vários. Ah, eu acho que tratar com certo preconceito, mesmo que indireto, por exemplo, colocar aqui n- é, não tipo, tipo colocar nessas palavras, mas tipo traduzir em imagens que é só uma fase. Então, por exemplo, ahn, uma cena que me incomoda um pouco é a cena do longa do Queen, né? Que o Fred Mercury diz: eu acho que eu sou bi. Fred, você é gay. Enfim, não tenho certeza agora se Fred era gay ou bi, mas tipo, igual essa cena me incomodou muito, porque meio que assumiram que o fato dele não ser hétero era que ele era gay, sabe? Então acho que fazer coisas assim não é muito legal, ao meu ver. E eu acho que realmente, tipo, abordar de maneira que seja natural também. Não colocar como. Não que não possa ver isso, mas tipo, que colocar sempre como uma pessoa, sabe, que enfim, entre aspas, pega geral, sabe? Tipo, tipo, eu acho que tratar, inclusive, com pessoas que também podem querer viver um romance, uma coisa mais casual, sabe? Sem ser realmente, tipo, a pessoa que, não quer compromisso, sabe? Porque gosta de todo mundo. Isso é uma coisa que eu acho que, dependendo da maneira que é feito, não fica tão legal. Mas eu acho que não tem tanta. Não sei, sabe? Eu acho que seria mais isso, assim, ao meu ver. Eu tenho uma teoria que pode ser Hum, absolutamente furada, e aí eu gostaria de contar com alguém que tem lugar de fala para esse tem. assunto para me ajudar.
Ah, eu tenho a impressão que o grande problema da bissexualidade é que ela desafia os dois polos da questão, né? Sim, sim. Você meio que descredibiliza o homossexual estrito, porque ele vê em você uma pessoa que, digamos, ameaça a luta que ele tanto teve para se afirmar naquele polo, e vem uma pessoa que não é nem lá nem cá, e ele fica olhando aquilo com um pouco de susto. Não, esse cara está querendo me enganar. Na verdade, ele é homossexual e ele finge que é bissexual, certo? Sim. E o heterossexual, ele, durante muito tempo de luta da comunidade LGBTQIA+, ele conseguiu colocar duras penas na cabeça de que aquilo é um comportamento normal, que merece respeito. E vem uma pessoa que não tem aquele comportamento como ele aprendeu a ver, e também bagunça a cabeça dele, né? É por aí a questão do preconceito? Vocês acabam sofrendo preconceito dos dois lados? Sim, sim. E eu vou dizer o seguinte, eu, tipo, graças a Deus, nunca sofri muito preconceito, mas já em balada, já fiquei com garoto e garota na balada e já me olharam estranho, sabe? Coisas sutis, só que, tipo, quando eu percebi isso, eu fiquei meio incomodado, sabe? E uma coisa que eu acho importante de pontuar também é que, no caso, homens bissexuais têm bem menos nas histórias, né? Tem uma tendência de trazer mulheres bissexuais que, enfim, daí não é o meu lugar de fala, enfim, mas daí eu acho que tem muito uma questão até de um certo machismo, tipo, de achar, de um certo fetiche da sociedade por duas mulheres, sabe? Então, por exemplo, quando um homem se assume bissexual, acham que, não é bi, sabe? As coisas assim. E, tipo, eu acho que não, sabe? Eu acho que qualquer um pode ser bi. Então, falta também representações masculinas bissexuais. Você disse uma coisa muito interessante que eu gostaria que você desenvolvesse um pouquinho, apesar do tempo já estar andando. Tranquilo. Você disse a respeito da questão da fidelidade, que é como o bissexual teria todo o planeta Terra como possibilidade de envolvimento romântico, ele seria uma pessoa mais promíscua, mais dada à infidelidade, porque ela tem o dobro de possibilidades. Isso é uma grande bobagem, não é? Explica para as pessoas. Sim. Queria dizer que assim como tem o dobro de possibilidades, também tem o dobro de chances de dar errado. Né? Pois é. Mas, aqui no interior de São Paulo a gente tem o seguinte ditado, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo. É mais ou menos por aí, né? Mas sim, sim, infelizmente tem muito esse preconceito. Eu acho que nós, bissexuais, somos capazes de ter uma relação monogâmica. Vou dizer que eu, Lucas, não creio muito em monogamia, geralmente. Mas tem pessoas que são bi que creem e tudo bem, sabe? Super normal. E, inclusive, tem uma questão interessante de se levantar, que é com qual gênero que é o parceiro ou parceira que você está envolvido, né? Então, às vezes a pessoa é bi e tá com, tipo, um cara bi que tá com uma garota, e isso não invalida o fato dele ser bi, porque ele é bi, ele curte ambos, né? Vários gêneros. Então, né? A mesma coisa vale para um casal homo, por exemplo. Daí tem pessoas que dizem, às vezes, que, por exemplo, quando tu sai de uma relação, por exemplo, com homem, daí vira homem com mulher, sabe? Daí a pessoa deixou de ser LGBTQ, mas não, sabe? A pessoa ainda é, porque a pessoa é bi, sabe? Lógico. Então tem muito isso. Isso também é muito importante pontuar, sabe? Eu perguntei porque, óbvio, eu quero ouvir a sua opinião. Mas me parece um pouco óbvio. A questão da fidelidade tanto faz se é com homem ou com uma mulher. Ou você é fiel ou você é infiel. Simples assim. Sim, exato.
Uma questão meio técnica, digamos assim. Hum. O Ministério da Saúde, quando ele vai aplicar questionários, por exemplo, quando você vai doar sangue, ou quando você tem que fazer alguma investigação de alguma doença que tem a ver com a questão do sexo, eles têm uma classificação lá que é bissexual, homossexual, heterossexual, e tem uma classificação que existe só no campo da saúde e que eu queria perguntar para você, que não é da saúde, mas é da vida, se faz algum sentido. HSH, homens que fazem sexo com homens. Óbvio, estou perguntando isso para um homem, portanto, acho que vale o raciocínio para o sexo feminino também. O que significa isso? Significa que existe a fluidez de orientação? A pessoa tem uma vida hétero e vai ter uma relação homo e vice-versa? É isso? E como demonstrar isso num roteiro? Como deixar claro que as possibilidades são muito maiores do que as 3 ou 4 que estão na cabeça das pessoas? Tá, eu vou dizer que eu nunca tinha ouvido esse termo. Eu não sei, sabe? Esse termo realmente... Deixa eu até te dar um contexto, então, para te ajudar com a resposta. O que eles dizem é o seguinte: existem, por exemplo, garotos de programa que são heterossexuais, têm mulher, só têm interesse por mulher, quando estão em um esquema de liberdade e tal, mas que se tem um cliente homem que está pagando pelo sexo, ele vai lá, executa e volta para sua vida heterossexual normal. Assim como, segundo quem fez essa classificação, existem homens que têm uma relação furtiva com um outro homem e voltam para sua vida, e aquilo não representa uma quebra da orientação sexual dele. Óbvio que a maioria da comunidade LGBTQIA+, diz o seguinte: não, essa pessoa é bissexual e optou, sabe-se lá por quê, por não exercer mais essa possibilidade. Eu acho que a pessoa seria bi, né? Eu acho que a pessoa seria bi. Ou enfim, sabe, bi curioso, algo assim, mas tipo bi, sabe? É tipo algum grau de bi. Então, eu acho que é meio estranho isso e tal. Mas, sei lá, tipo, eu acho que seria bi essa pessoa. Até porque, eu supondo que a pessoa trabalhe com sexo, no caso, né? Eu falei do garoto de programa, mas pode ser o ator pornô, outra possibilidade. Sim. Mas tipo, então, tipo, se a pessoa trabalha com sexo, quer dizer que a pessoa tem ereção com pessoas do mesmo sexo. Então quer dizer que a pessoa tem ereção com pessoas tanto do mesmo sexo quanto do sexo oposto. Então quer dizer que a pessoa seria bi, ao meu ver. Exato. Ao meu ver, mesmo que a pessoa escolha, tipo, se envolver mais, por exemplo, com o sexo oposto, daí é uma escolha da pessoa, sabe? Só que, tipo, isso de maneira alguma faz a pessoa não ser bi, a pessoa é bi, sabe? Acho. E essa situação, como você acha que poderia ser mostrada num roteiro, sem, digamos, ferir suscetibilidades, digamos assim? Ser uma situação tratada com naturalidade. Uma pessoa que tem uma experiência homossexual e volta para sua vida hétero, ou vice-versa. Um homossexual que tem uma experiência hétero e volta depois para sua vida homossexual. Isso representa um tabu na questão da representatividade da sexualidade humana? Eu acho que... vamos lá, maneiras de fazer isso. Eu acho que, né, tem sempre o diálogo. Então, por exemplo, pode... Daí depende muito de qual enredo, né? Qual história que é essa. Supondo que fosse uma relação, um drama que seria uma relação, sei lá, tipo... uma comédia romântica, assim, meio com um ponto dramático que a pessoa se separa, por exemplo, o casal hétero, daí o cara ele vai lá e tem uma relação homo e tal. Daí é uma maneira, sabe? Daí a pessoa pode, tipo, de repente
Não sei, sabe? Eu acho que tem várias maneiras, sabe? E diálogo também, sabe? A maneira, tipo, de traduzir como que a pessoa se sente, ou então elementos visuais que traduzam isso, sabe? Ah, o que eu consigo pensar agora é isso, sabe? Eu acho que tem. É que depende muito da história da história e do tom da história que tu tá trazendo, né? Sim, sim. Mas o tabu, assim, eu acho que sim. Sempre é um pouco tabu, sabe? Aham. E para encerrar o nosso papo, eu queria que você deixasse uma espécie, não de mensagem, porque isso é uma babaquice, cada um tem a sua maneira de encarar a profissão, mas que Sim. você deixasse um recado para os roteiristas, para os escritores, para as pessoas que trabalham com ficção, que eventualmente estejam ouvindo essa entrevista, esse papo, o que seria legal para a visibilidade bissexual que cada um tivesse em mente? Eu acho que assim, uma coisa que é importante é quando forem escrever personagens que são bi, chamem pessoas que são bi para ajudar, sabe? O Nem que lugar, seja o lugar de fala tem o seu lugar, digamos assim. tem, exato, sabe? Tipo, tu pode até pensar toda a questão do fato da personagem ser bi, só que, tipo, procura alguém que seja bi, tipo, pra ver, olha só, tipo, como que tá, ficou legal, sabe, as coisas assim. E é importante que nós falemos mais sobre isso. Exato. Então, sabe, tipo, também usem elementos visuais para traduzir. Por exemplo, eu fiz um curta Amor de Plástico que eu tipo, usei luz azul e rosa, tipo, pra mostrar essa dualidade, tipo, que daí as duas iriam também, tipo, montar meio que a bandeira bi, assim, sabe? Então, Interessante isso. é, Como que é a história então, do Amor de Plástico? assim, é um curta mais, tipo, que tem só uma fala, na verdade. Basicamente é uma roteirista, assim, que perde um amigo e daí a questão do luto dela. Só que, enfim, tipo, daí tem a figura que surge que é o homem bigênero. Então daí é uma figura bem andrógena, né? Que seria bi e tal. Então, enfim, vejam um filme. Tá disponível no meu canal do YouTube. Nada E melhor que isso, né? Procurem o canal do Lucas é, Noronha no YouTube, é, o curta tá lá disponível. é. E acho que é isso, sabe? Então, que falemos mais sobre essa questão, que haja maior visibilidade para os bissexuais, as bissexuais. E é isso. Obrigado pelo espaço. Imagina, imagina. Eu que agradeço pela disponibilidade de bater esse papo com a gente e levantar essa bola que está quicando e que eu não vejo ninguém chutar para o gol. Não é possível que a gente, ainda em 2021, ache que a coisa é preto no branco. Antes achávamos que era só preto, depois vimos que tinha o branco. E o cinza, né? O cinza ficou relegado ao esquecimento e a um apagamento. Às vezes eu já tive essa experiência de mostrar algum trabalho que tinha um personagem. Isso aconteceu uma vez, eu estou falando genericamente para não identificar do que se trata. Sim. Tinha um personagem bissexual e a pessoa me disse que aquilo era muito confuso para o público. É confuso para o público se for mal escrito, né? Exato, sabe? Se você souber explicar que é tão normal quanto qualquer outra orientação, vai tudo bem, né? Eu Sim, espero que sim. mais pessoas tenham esse insight e discutam esse tema, né, Lucas? Sim. Então é isso. Muito obrigado pela tua entrevista, pelo papo, Imagina. pela Foi um prazer. disponibilidade. E obrigado a você que ouviu o podcast mais uma vez juntos aqui no TB Drops. Um beijo, um abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.